Olá, caros ouvintes, vocês que escutam agora o podcast Paralelos. Temos aqui Gustavo e temos aqui Tailana! Muito bem-vindos ao nosso podcast. Eu e Gustavo somos dois estudantes de psicologia que nos encontramos por acaso nessas ruas da vida. Mentira, foi na faculdade. E nós criamos o Paralelos porque somos interessados e conversadores e curiosos pelo mundo. a gente criou isso aqui porque a gente fala bastante, mas a gente também gosta de ouvir. Então a gente gosta de ouvir crítica, a gente gosta de ouvir elogio e que lugar melhor pra fazer isso senão num podcast, né? Mas Mitai, me diga assim um negócio. Por que a gente vai fazer o Paralelos? Que nem até agora eu tô meio assim. Então, Gu, eu também não sei. Eu acho que surgiu desde que a gente entrevistou uma convidada para um trabalho da faculdade. Eu e o Gustavo gostamos muito de ser jornalistas nessa experiência e a gente olhou um para o outro um dia, não nos olhamos de verdade por causa do corona, mas nos olhamos e falamos, e se a gente entrevistasse pessoas? E eu acho que o podcast veio daí. Olha essa telinha linda, né? Nossa, vamos por telinha aqui entrevistar as pessoas. Mas eu acho que tudo tá surgindo assim tão abruptamente por causa da pandemia. Eu acho que esse trabalho que a gente vai fazer vai ser muito bom para tanto divulgação científica, tanto divulgação de informação, para democratizar o conteúdo e deixar de fácil acesso para vocês que vão acompanhar a gente nessa trajetória. E além de tudo, acho que ainda vai suprir angústias que foram levantadas durante esse isolamento, que até hoje surgem. E é um pouco disso, eu acho que a gente vai explorar temas delicados, temas polêmicos. A gente espera, eu acho que vocês participem, critiquem bastante, que eu gosto bastante que me critiquem. E é isso, eu acho. Sim, eu também acredito nisso, que vai ser uma fase de crescimento para mim e para você e que a gente vai poder estar mais conectado de uma forma nova, eu acho, porque tendo um projeto novo, eu acho que é algo que dedica tempo e a gente tá aí para isso. E Gu, eu queria saber o que você pensa do nome, por que a gente chamou o nosso podcast dessa forma. Nossa, verdade. Esse é o nome, assim, que a gente até fez algumas ideias, tivemos algumas ideias, mas na hora que a Thay falou assim, não, tive a ideia de colocar, assim, alguma coisa como paralelos. Daí eu fiquei, nossa, mano, esse nome é muito bom. Eu já comecei a dar aquela brisa, assim, no nome, eu falei, nossa, comecei a dar aquela viajada. Aí eu comecei a pensar, não, paralelos, mano. Tem muito trocadilho que dá pra fazer com isso. Tem muita. Eu acho que tem até muita filosofia em cima disso. Acho que dá pra dar uma forçadinha ali e aqui. A gente consegue enxergar muita coisa, sabe? A gente consegue ver extremos em tudo. A gente consegue ver pontos que talvez não encontraríamos. Se a gente for parar pra ver também, paralelos são retas, paralelos teoricamente não vão se encontrar. Mas já que a gente tá fazendo isso aqui, por que não a gente dar uma encurvadinha na paralela ali e fazer encontrar, né? Mas daí deixa de ser uma paralela. Tá vendo? É essas brisas assim que eu fui tendo. E, mano, maravilhoso esse nome. Acho que a gente vai trazer aqui visões muito diferentes, visões sobre assuntos que talvez a gente e vocês também não conheçam muito e que a gente pretende explorar. A gente aceita sugestões também por causa disso, né? Aqui é um ambiente democrático, eu espero que não seja uma ditadura, né? E acho que foi um pouquinho disso, assim, esse nome que me trouxe na cabeça. Sim, inclusive, matematicamente falando, a gente sabe que é impossível um paralelo se encontrar com o outro, né? Um paralelo existem por duas linhas que andam lado a lado, mas nunca se encontram. Mas. E o que acontece é que na faculdade, eu e o Gustavo, a gente sentava um do lado do outro e quando a gente estava conversando, criava-se um mundo paralelo. Para além dos temas que a gente vai discutir aqui, que muitas vezes a gente pensa que eles não estão ligados, mas a gente vai trazer aqui no podcast de alguma forma e vai mostrar que sim, tem muitos temas que eles se encontram, principalmente na nossa vida em sociedade. A gente foi vendo aí ao longo de. A gente já fez 2 anos de curso, então ao longo de 2 anos de curso aí a gente já viu que tem muita coisa que se encontra que a gente não fazia nem ideia. E eu acho que é por aí o caminho do podcast.
Então, acho que essa brisa, assim, que me deu, até, ó, mundo paralelo, acho que a gente vai pensando muito assim. Gente, acho que vocês já entenderam aqui que o meu negócio é esse, né? Mas olha, eu acredito sim que a gente vai desvendar fronteiras aqui e talvez mostrar coisas que vai dar aquele mind blow nas pessoas. As pessoas vão ficar assim, mano, como assim isso, tá ligado? Acho que durante o curso a gente tem muito isso, né? De, de fazer pesquisa, elaborar alguma coisa, falar, nossa, velho, eu nunca pensei que isso fosse desse jeito ou que isso se linkasse com isso. E acho que tudo que vai ter aqui vai ser um pouco político, né? Já vou deixar claro aqui que a gente não faz questão de ser neutro. É, gente, tirem essa ideia da cabeça de vocês. Neutralidade não existe. Quando você escolhe falar sobre alguma coisa, você já está sendo político e parcial em alguma coisa, porque você deixou de falar outras e está evidenciando essa. Então, tudo é política, entendeu? Então, aqui a gente vai ser político sim. E só que pelo contrário do que muitos fazem hoje em dia, não vai ser só opinião, a gente vai ter fatos, a gente vai ter pesquisa, a gente vai ter profissionais falando, então vai ter um embasamento, né? Não vai ser fonte da minha cabeça que nem as minhas brisas. Então é isso. Sim, eu acredito que parte dessa ideia é a gente trazer um conteúdo aí que não seja também, igual o Gustavo falou, da nossa cabeça. Tem que ser um conteúdo de qualidade, com fontes, referências, mas a gente sempre lembra, né, que mesmo referências elas são enviesadas por algo, porque nós seres humanos somos atravessados por opiniões, é, por tantas coisas, né, que acontecem à nossa volta, que qualquer referência, né, e isso eu recomendo a todo mundo que está escutando, toda referência que você tomar para si, veja de onde vem a referência dessa sua referência, porque nós todos somos enviesados por ideais, e eu acho que o paralelo vem de um ideal de disseminar informação. Como o Gustavo disse, a gente não é neutro, que a neutralidade ela é muito perigosa, né? Enquanto você assume o papel de neutralidade, tem muita coisa ruim acontecendo por aí. E esse papel de neutralidade dá a entender que não são coisas que acontecem ao seu redor que não são importantes o suficiente para você se importar. E na tua vida particular, em alguns momentos isso pode acontecer, mas politicamente falando, é difícil assumir essa postura de neutralidade. Eu acho que também vai um pouco de tudo que a gente vive, assim, os contextos, independentemente se você, sei lá, é milionário ou se você é pobre, você, mano, vai ter que viver numa realidade política, entendeu? E se reconhecer isso, reconhecer. Eu não gosto muito mais dessa palavra privilégio, a gente vai ter um debate sobre isso ainda aqui na frente. Mas reconhecer assim esses lugares que você vivencia, o porquê que você vivencia, o porquê você pensa de determinada maneira, o porquê você age de determinada maneira, eu acho que pode surgir, como diz Lomena, várias ressignificações da sua história e das suas narrativas, né? Acho que é importante repensar e entender como as coisas funcionam. E por trás do Paralelos acho que vai ter bastante isso. A gente podia fazer um making off, né? Poderia, sim. E eu acho muito interessante isso daí de ver como as palavras estão sendo usadas hoje em dia, porque em alguns momentos a gente vê tanto uma palavra que ela acaba perdendo muito o sentido dela, né? E a gente acaba usando de uma forma muito banal também. E tem muitas coisas importantes que a gente tem que ver hoje em dia que se tornaram banais. E uma delas é a gente ver a nossa realidade. E eu acho que isso é uma proposta do Paralelos também, trazer outros pontos de vista e outras realidades, porque, por exemplo, nessa temporada a gente vai falar sobre arte, sobre filosofia, sobre religião, e às vezes a gente está muito habituado a ver X arte, X religião, X política, e eu acho que a nossa proposta é tirar um pouco do foco do que está sempre em destaque e ver o que está fora do destaque também, né? Socialmente falando. Ah, a gente vai entrar naquele negócio de bolhas, sair da sua comunidade, olhar pra fora. E mesmo que você fale, ah, eu faço isso, eu tenho um amigo que votou no Bolsonaro, sabe? É mais que isso, é você entender o porquê essas pessoas ainda continuam acreditando no que elas acreditam, é entender
como essa estrutura funciona. E falando assim sobre a questão da palavra, né? Eu fiquei pensando, nossa, como que será que é um podcast? Será que eu vou ficar cortando tudo? Será que eu vou ficar me reprimindo a minha fala pra ficar algo bonitinho? E não, gente, aqui ó, vocês que estão me ouvindo, eu gosto muito de vocês. Eu vou ficar fazendo vocês escutarem o o meu sotaque, entendeu? Eu não tô assim ligando muito pra vocês, mas eu juro que eu amo vocês, sabe? A gente tá fazendo isso com muito carinho. Esse projeto já tem um cronograma imenso, já tem muita gente querendo participar, já tem bastante gente envolvida. Fica um salve aqui pro Franklin, que vai ajudar a gente com os áudios e com as músicas. Tem muita gente por trás, eu espero que vocês curtam e. Ó, o Z, viu? Eu falei. Vai, Thay. Inclusive, eu acho, assim, que essas colaborações são maravilhosas e, assim, enchem a gente de alegria cada vez que alguém demonstra interesse, porque eu e o Gustavo, ahn, a gente olhou um pro outro e falou, tipo, a gente vai fazer isso, a gente vai fazer o podcast. Mas a gente tava com expectativas de que talvez a gente não fosse ser tão ouvido como a gente foi, né? Principalmente com a criação das redes sociais. Aí a gente teve uma participação muito legal dos nossos amigos e de pessoas que acham legal as coisas que a gente fala. E eu acho que isso é fundamental para se fazer um podcast, né? Porque tá na posição de ouvir o outro, mas essa posição de estar aqui gravando e as pessoas estarem ouvindo é muito. Ai, não sei, é um pouco assustadora, porque por mais que a gente tente ser o mais espontâneo possível, fica muito. É uma posição muito difícil, assim, de a gente estar se expondo, a gente estar se abrindo e a gente estar abrindo parte da nossa vida. Por mais que seja um projeto que a gente não vem aqui chorar as nossas pitangas e as nossas amarguras da vida, a gente está se abrindo de alguma forma. Então, essa exposição acabar sendo valorizada é algo muito incrível. E como o Gustavo falou, eu queria agradecer novamente ao Franklin, que está nos ajudando aí com a parte musical e de áudio, enfim. E é isso, eu acho que a gente vai estar fazendo o possível pra gente estar produzindo algo bom. E pensando nesse sentido assim da tua fala, é muito estranho, né? Porque as pessoas vão escutar a gente tá aqui como um fator ativo, mas eu não quero que isso seja só uma via de tipo hierarquizada verticalmente, que a gente fala e as pessoas escutem, tá ligado? Eu não quero isso. Acho que isso acaba se tornando autoritário e fugindo de tudo que a gente tá falando aqui, sabe? Ó, o meu cachorro. Eu queria que a gente fizesse trocas e que criticassem mesmo. Às vezes, poxa, essa fala aqui não foi muito legal. Vocês podiam ver estudo de tal pessoa sobre isso, que vai ser muito enriquecedor. E eu acho que é um pouco disso. Eu acho que a gente vai trazendo essas questões e vai melhorando conforme o tempo. Eu sei que essa exposição aqui é um pouco difícil, é um pouco delicada, ainda mais pra mim que sou uma pessoa muito fechada, não uso Instagram. Vocês aí que vão me procurar no Instagram, me procurem no Twitter, porque lá eu me sinto mais à vontade pra falar do que no Instagram e as redes mais comumente utilizáveis por conta dessa exposição. Pra mim tá aqui já é um passo gigantesco assim, mas que eu tô muito feliz e feliz mais ainda com esse retorno que vocês deram e espero continuar recebendo esse carinho de vocês, esse interesse até o final do projeto, quando tiver um dia final, não sei. Ou lá no episódio 239, assim. Sim, inclusive, eu acho que um dos impasses que a gente teve que parar pra pensar foi questão técnica também, né, de equipamento, porque atualmente a gente tá gravando com o celular e um notebook. Então a gente não tem lá aquelas coisas de equipamento, mas eu acho que essa coisa de das pessoas terem interesse em ouvir é muito legal, porque eu e o Gustavo, a gente tem algo da gente querer ouvir o outro e querer ser ouvido, né? Eu acho que essa coisa de conversas são trocas imensas e depende puramente da vontade de duas partes, né? E a gente tem muita vontade de ouvir também o que vocês pensam, o que vocês acham que pode melhorar e o que vocês acham que a gente pode trazer de temática. E como o Gustavo disse, a gente já tem um cronograma, mas se tiver uma sugestão boa demais,
quem sabe a gente não possa fazer alterações também, enfim, acréscimos ao nosso planejamento. E são muitos impasses, assim, né, que a gente vai vendo conforme a gente vai produzindo as coisas. Que a gente começou... Ai, Gustavo, a gente vai fazer podcast? Vamos. Quais são os temas que a gente vai fazer? Tais temas. Ai, Gustavo, a gente precisa de uma logo, a gente precisa de uma conta, a gente precisa de e-mail, a gente precisa lidar com direitos autorais, né? Porque eu e o Gustavo, a gente tá cedendo a nossa voz, mas a gente tá querendo que outras pessoas cedam a voz delas também. Então, é encontrar meios de ser tudo feito da melhor forma possível, e a gente só encontra esses desafios, esses obstáculos, a hora que a gente começa a fazer, né? Eu acho isso muito engraçado, porque 2 semanas atrás eu acho que a gente não tinha praticamente nada. Ah, eu acho que a união faz a força. Eu acho que a gente começa as coisas assim de cabeça mesmo. Acho que é um pouco da ansiedade dos dois, né? Mas eu tava parando pra pensar aqui sobre essa questão de, tipo, tá nós dois conversando. Só que a gente não tá só a gente conversando. É como se tivesse uma terceira pessoa a todo momento olhando o que a gente tá falando. E só que a gente não sabe. É como se tivesse aquele vidro do Big Brother, o espelho do Big Brother. Você sabe que tem uma câmera e alguém filmando ali, mas você não sabe o que aquela pessoa tá pensando. Mas se a gente for parar pra ver, a nossa vida inteira é assim. A gente tá se relacionando com pessoas, a gente tá atuando, seja numa instituição, seja numa faculdade, seja com seus pais, e você acaba afetando essas pessoas no modo que você fala, como você age. E é muito estranho estar passando por isso, sabendo disso agora realmente, tipo, como se tivesse esse espelho na sua frente. Sim, eu achei muito interessante. É porque essa terceira pessoa, a gente não sabe quem é ela, né? É o nosso público. Mas quem é o nosso público? A gente ainda não sabe, porque a gente não lançou nada ainda. Então, tipo, fica sempre essa incógnita aí de, tipo, meu Deus, quem que vai estar me escutando? Eu espero que muita gente. Mas quem é essa muita gente que vai estar me escutando, sabe? Tipo, a gente ainda não tem noção de quem é o nosso público, para quem a gente está falando, quem é essa terceira pessoa, sabe? E quando a gente tiver um convidado, por exemplo, vai ter a quarta pessoa que vai estar ali. Então, é sempre trazendo mais gente e tentando dialogar da melhor forma possível com essa terceira ou quarta pessoa, com essa pessoa que a gente não tá vendo no momento que a gente tá gravando, né? E essa quarta pessoa, a gente vai ver a reação dela, vai ver como ela age, vai ter essa volta na hora. A gente não sabe como as pessoas vão reagir a esse episódio, né? Tem isso. Acho que cada episódio vai ser uma aventura nova, assim, um tiro no desconhecido. Como é igual. Eu amo aquela carta do louco do tarô. Aí as pessoal do tarô, nossos amigos aí, ó. Aquela carta do louco que tem uma pessoa e aí ela tá. Tem duas, né, versões, mas a que eu mais gosto é que ele tá dando um passo no abismo. É só louco isso. Acho que a gente tá fazendo isso aqui. A gente tá dando um passo no abismo, a gente nem sabe se vai ter chão, se vai. O que que vai ter lá, entendeu? Mas acho que a gente ficou olhando tempo demais pra esse abismo e a gente encarou mesmo, entendeu? Já diria meu compadre Nietzsche, entendeu? E vamos nessa. A gente tá lançando aí as nossas redes sociais. Fica o convite aí pra vocês. Vai ter YouTube, Twitter. Interajam no Twitter, que eu tô sentindo falta do pessoal lá postando memes da Carol Conká, entendeu? Se não gostou, me bota no paredão. E é isso. Tem mais algum recado, tá aí? Não sei se quer dar um fechamento aí. Eu queria agradecer a atenção de todo mundo. Nós vamos descobrindo quem é esse todo mundo, quem é o público. Isso é um pouco assustador, misterioso demais. Mas eu acho que agora com a gravação do primeiro episódio a gente fica ansioso para os próximos passos. Queria agradecer, queria fortalecer aí a fala do Gustavo para seguir a gente nas redes sociais. A gente vai estar com um canal no YouTube também para divulgar o podcast. A gente tem a rede social Instagram, que é @paralelosIZ no final. E o Twitter é Cômogo. Twitter é a mesma @paraleloz no final. E eu acho que por enquanto é isso. E eu quero agradecer ao Gustavo por ter topado fazer esse projeto aí. E eu espero que gere boas coisas, e se gerar coisas ruins a gente lida com elas também.
E eu acho que é isso, Guzinho. Não, eu quero finalizar aqui o episódio porque eu sou a parte ruim dessa dupla aqui. Vocês que estão me escutando, vocês têm que me odiar, entendeu? Eu não quero ficar sendo todo amorzinho aqui, eu não sou esse tipo de pessoa. Eu quero ser o gótico trevoso lá, ó, que as pessoas falam, meu Deus, que pessoa é essa? Entendeu? Mentira, gente, eu amo muito aqueles, né? É... Mas fica isso, gente. Eu tô muito feliz, agradeço vocês. Eu agradeço a Thay por ter aceitado participar isso logo de cara. Assim, eu falei, meu Deus, gente, olha que louca. Mas é isso, né? Vamos encarar. Vamos passar por isso juntos, né? Essa situação difícil que a gente tá vivendo. E acho que é isso. Acho que é um beijo, um abraço pra vocês aí que terminaram de escutar. Se você tá até o final aqui do podcast, comenta lá no Twitter, no Instagram e na última postagem nossa a palavra cachecol amarelo. Que aí eu vou saber que você escutou a gente até aqui. Ou se você escutar só o final também, pode comentar cachecol amarelo. É bom a gente saber que tem alguém escutando.